Vamos à leitura? Diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, a Agatita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe dizem isso, mas, ainda assim, ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente a ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus e o povo de Mardoqueu, do império de Xerxes. Amém. Deus é glorificado em sua palavra. Tema de hoje: armadilhas do orgulho. E antes de falarmos sobre esse tema, eu gostaria de mais uma vez orar com você. Podemos orar? Feche teus olhos aí. Converse com Deus. Existe uma oração que só você pode fazer agora, que é a oração da entrega. Ninguém pode entregar-se a Deus por você. Entregue-se ao Senhor. Diga: Senhor, fale comigo nessa noite. Eu estou nesse lugar onde a tua voz é ecoada e eu desejo muito ouvi-la agora. Que o teu coração possa ter abertura para que Deus possa falar com você agora. Que seja assim, Senhor. Esse é o nosso desejo. Mais uma vez, manifeste-se sobre nós. Tu és desejoso de manifestar-se sobre nós. E nós dizemos a Ti que é o nosso desejo receber a Sua manifestação. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, nós pedimos. Amém. O orgulho é a semeadura para a destruição. Quem semeia orgulho vai, indubitavelmente, colher destruição. É uma questão lógica, é uma questão matemática. O orgulho, ele destrói, porque o orgulho, ele é pecado. Há um texto em Provérbios 21:4 que diz que olhos arrogantes, coração orgulhoso e atos perversos, tudo isso é pecado. A Bíblia diz em Provérbios 21 que orgulho é pecado. É por isso que o orgulho tem um alto poder de destruição. A prática regular do orgulhoso é pisar em cima da sua humildade e dos demais que estão próximos de si. O orgulhoso, ele não gosta de ouvir ninguém, inclusive a Deus. O orgulhoso, por si só, ele se basta. Ele acredita que ele sabe de tudo um pouco, o suficiente para não precisar de ninguém. O orgulho, sem dúvida, é o pavimento, é a trilha, é o corredor, é a estrada que leva a pessoa diretamente para a destruição, cedo ou tarde. Em outro Provérbios, no 16, verso 18, a Bíblia diz que o orgulho precede a destruição. Alguém já ouviu esse texto? O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. A Bíblia é muito clara ao dizer que depois do orgulho, o que vem é a destruição. Bom, eu não preciso ficar falando muito
sobre algo tão claro na Bíblia. O orgulho é terrível e destruidor. Muitos se tornam orgulhosos por caírem em algumas armadilhas. Mas antes de falarmos sobre algumas armadilhas do orgulho, eu gostaria de voltar com vocês um pouco na história. Quem gosta de história aqui? Tem alguém que gosta de história? Eu gosto também. Eu queria voltar com vocês um pouco na história e resgatar algumas personagens que nos ajudarão a refletir um pouco sobre a armadilha do orgulho. Está todo mundo comigo aí? Amém? Amém. A Bíblia destaca o papel de uma civilização muito importante na história antiga, chamada Persa. Persa. No século 16 a.C., exatamente em 539, se você for lá no Google agora, não precisa ir, o Google não vai sair do ar, você pode fazer isso depois. Se você for no Google depois, você vai encontrar uma descrição em que os persas, civilização persa, eles conquistaram a Babilônia, século 16. No ano seguinte em que Persa conquista a Babilônia, a história vai nos dizer que um rei chamado Ciro fez um decreto e libertou um grupo grande de hebreus, povo de Israel, que estava exilado na Babilônia. Então, a Pérsia, esse país, essa nação, essa força civil, ela foi muito importante para a libertação da nação de Israel, porque foi a partir do domínio da Pérsia à Babilônia que a Pérsia deu autorização para que os judeus pudessem voltar para Jerusalém e recomeçar a construir sua nação. E essa reconstrução você pode ver na Bíblia, nos livros de Neemias e Esdras. Quando a Bíblia se refere a esse período histórico em que a Pérsia reinava sobre o mundo, ela cita vários personagens. Eu gostaria de destacar com vocês 2 personagens que são destacados no período em que a Pérsia reinava sobre o mundo. E esse período ele está descrito biblicamente no livro de Ester que nós acabamos de ler. E os 2 homens que eu gostaria de destacar com vocês, para que reflitamos sobre as armadilhas do orgulho, são eles. Primeiro, Amã. O Amã foi um dos oficiais favoritos do rei da Pérsia. O rei é o conhecido Xerxes, com 2x. Segundo o texto que nós lemos, o início, Ester 3:1, o texto fala que o rei da Pérsia deu a este homem, chamado Amã, uma autoridade desigual. O texto diz que ele estava sobre todos os nobres do império. Isso quer dizer que todos os oficiais do governo, de várias camadas de gestão, todos estavam debaixo da autoridade de Amã. Quem desobedecia a Amã, desobedecia ao próprio rei. E quem desobedecia ao rei era passivo era um pecado capital, era um crime capital, era morto. Então, olha o tamanho do Amã. O primeiro homem que eu destaco é o Amã, com H se escreve. Vamos falar juntos Amã? Amã. Alguém tem alguma dúvida? Não, vamos seguir. Segundo nome, Mardoqueu. Mardoqueu se escreve com M. Claro, né? Mardoqueu. O Mardoqueu é o segundo homem que eu destaco para a nossa reflexão. O Mardoqueu, ele era um judeu da tribo de Benjamim. Você que já estudou a história de Israel sabe que a história de Israel tem na sua fonte basilar 12 tribos. E uma das tribos era a tribo de Benjamim. E o Mardoqueu era um judeu legítimo. O homem que foi levado com a sua família lá de Jerusalém para Babilônia, na época do exílio. E estava na Babilônia. Quando a Pérsia assume, Mardoqueu fazia parte
daqueles imigrantes que estavam exilados na Babilônia. Ele e sua família estavam ali, e Mardoqueu era um homem temente a Deus. E Mardoqueu, ele tinha uma prima muito especial na Bíblia, que se chamava Ester. Ester é a mulher que é figurada no livro de Ester, livro que nós lemos. A Ester, ela é uma personagem muito importante. E o Mardoqueu foi uma espécie de pai para ela. Embora biologicamente ele era primo da Ester, mas ele teve um papel de tutor, cuidador, aquele que ajudou Ester, essa moça que era muito bonita, que inclusive é descrito a beleza dela, uma vez que ela é construída num caminho maravilhoso de progressão, de sucesso, até se tornar rainha da Pérsia, mas não quero falar sobre Ester. Mas o Mardoqueu é esse homem que foi o pai dessa mulher, muito importante no contexto da Bíblia e do povo de Deus. Só que no começo da história do livro de Ester, a gente aprende que havia uma rivalidade entre o Amã e o... Vamos falar juntos, porque não falamos ainda o Mardoqueu? Mardoqueu. Ótimo. Vamos falar de novo, porque muitos não falaram Mardoqueu. Os irmãos reconhecem que é difícil falar? Imagine para mim que vou falar várias vezes o nome dele aqui. Vamos lá? Mardoqueu. Mardoqueu. Não vamos esquecer mais. A Bíblia fala que havia uma rivalidade entre o Amã e o Mardoqueu, a ponto de se estabelecer uma crise. O texto diz que, como principal líder do governo da Pérsia, o Amã exigia reconhecimento das pessoas quando ele passava. E as pessoas se inclinavam, se dobravam diante dele. Mas o Mardoqueu, judeu, o primo, tutor da Ester, não se dobrava. E para os oficiais do palácio, a postura do Mardoqueu era muito ruim, afrontava não apenas o Amã como o general responsável, o capitão, mas também afrontava o próprio rei. A conversa de que Mardoqueu não se dobrava diante de Amã começou a correr nos corredores do palácio. E segundo o texto, a gente descobre que o Amã ficou extremamente enfurecido. Versículo 5, é o texto que nós lemos. Ao descobrir que Mardoqueu era judeu, o Amã resolveu não apenas matar o Mardoqueu, segundo o texto que nós lemos, mas também matar todo o povo judeu. Aí vem a fama do Amã como o projeto primeiro do Hitler. É uma conversa que tem na academia, né? Hitler foi, vocês conhecem o Hitler, a história do Hitler? Um político alemão do século XX, que foi o grande líder do partido nazista, que matou milhões de judeus. E essa postura de Amã em desejar aniquilar o povo judeu tem essa associação com Hitler. Apenas uma curiosidade. Com essa rixa estabelecida entre Amã e o Mardoqueu, eu quero convidar você para considerar as armadilhas do orgulho a partir principalmente da figura de Amã, o general do governo persa. Todo mundo entendeu até aqui a história? Ótimo. Amã foi um homem extremamente orgulhoso. A sua vida, ela mostra algumas armadilhas nas quais ele caiu. E eu gostaria de destacar, são apenas duas, tá? Então não vamos demorar hoje. Apenas duas armadilhas que fizeram com que Amã fosse orgulhoso. A primeira armadilha que eu gostaria que você anotasse é que a autoridade estabelecida de Amã foi
uma armadilha para que ele se tornasse um homem orgulhoso. Toda autoridade, ela pode ser uma armadilha para o orgulho. Lembram no início a descrição que fizemos rapidamente sobre o orgulho e seus efeitos? O orgulho é terrível, o orgulho é um caminho de morte, o orgulho é um pavimento de sangue, de sofrimento, dor. O orgulho é isso. E Amã foi um homem extremamente orgulhoso. E o primeiro deslize dele se deu certamente por causa da ação dessa primeira armadilha, que se chama autoridade estabelecida. Autoridade, ela não é necessariamente um problema, mas ela pode ser um problema. Amã caiu da armadilha do orgulho chamada autoridade estabelecida. Esse homem, ele usou a sua autoridade para acusar e depreciar toda uma nação. Inclusive, conforme nós lemos, ele planejou a morte, não apenas de um homem, mas de toda uma nação. No capítulo 3 de Esther, nós encontramos a narrativa em que Amã fomentou, junto com o rei da Pérsia, um decreto para que todas as províncias fossem tomadas de uma consciência e de uma ação para aniquilarem o povo hebreu que estava ali no meio da Pérsia. O versículo 13, eu quero inclusive ler com vocês o versículo 13. O versículo 13 de Esther, capítulo 3, nos diz assim: olha só o que Amã fez junto com o rei. Ele enviou cartas. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordens para que todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados num único dia. Olha a ordem que Amã deu aos governadores das províncias. O desejo dele, com a anuência do rei, era para que todos os judeus, homens e mulheres, jovens e idosos e crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados. Amã usou a sua autoridade para judiar e para extirpar todo o povo judeu da face da terra. Ele tinha autoridade para isso. Ele tinha. Quem tem problema com o exercício de sua autoridade, levemente começa a carregar nos seus lábios um discurso de orgulho, um discurso de acusação. Quando o orgulho, que tem problema em administrar a autoridade, leva uma pessoa a apontar para o outro com uma fala depreciativa, se estabelece um cenário de caos e de morte. Meus irmãos, minhas irmãs, quando uma pessoa acusa alguém, perceba como Naamã acusou aqui uma nação inteira. Quando alguém acusa alguém, na base do seu coração, na base do coração do acusador, está o desejo de ver o outro destruído. Pode ser que o orgulhoso, que tem o problema em exercer a sua autoridade, negue que ele quer a destruição de alguém. Mas, se ele tem um ato de acusação por causa do seu orgulho, a sua acusação está sustentada numa base maior que se chama a destruição do acusado. Isso é muito sutil. Isso é muito sutil. Quando um amigo de trabalho acusa injustamente o outro por questões do seu orgulho, o seu desejo velado é que esse colega de trabalho seja destituído da empresa. Lá no fundo é isso.
Talvez no início da linha é apenas uma acusação, mas se a linha continuar o seu trajeto, o final do trajeto é a destruição, a destituição. Isso é muito sensível. O que eu quero dizer a você é que na base de toda acusação, na base profunda, não superficial, mas na base profunda de toda acusação, tem uma fonte de destruição. Quando Naamã, orgulhoso, começa a apontar para a nação e dizendo que as crianças deveriam morrer, ele estava no ápice da sua acusação, do seu orgulho. Eu quero lhe perguntar, você sabe sobre quem e sobre o que você hoje exerce autoridade? Porque Naamã, ele se perdeu no exercício da sua autoridade. Você consegue responder com facilidade sobre o que e sobre quem você exerce autoridade atualmente? Porque eu quero afirmar a mim e a todos vocês, nós exercemos autoridade. Talvez numa medida que a gente não imagina. Talvez você não imagina o tamanho da autoridade que você tem sobre diversos temas da vida e sobre um monte de gente. É muito importante nesse primeiro ponto você saber, você que exerce autoridade sobre muitas pessoas e muitas coisas, que a sua autoridade pode ser uma armadilha para você semear um coração orgulhoso, e no trilho do orgulho só tem destruição. Pense no ambiente da sua casa, no papel que você exerce dentro da sua casa. Pense ali se você não é uma figura de autoridade. Olhe para os amigos que você tem, amigos que respeitam você, amigos que consideram o que você diz, amigos que acolhem no coração com muita sinceridade palavras suas, testemunho seu. Eu quero dizer a você que você tem autoridade sobre muitos amigos. Pense nos diversos ambientes que você frequenta, no seu trabalho. Você tem autoridade sobre pessoas da empresa que você trabalha. Você exerce autoridade sobre clientes, sobre fornecedores, sobre gerência, sobre subordinados. Você exerce autoridade em alguma medida, em algum grau, com algumas pessoas. Pense em nós aqui, comunidade de fé, uma igreja linda, vitoriosa. Você exerce autoridade sobre um monte de gente aqui. Tem consciência que você tem autoridade? Porque você influencia, porque você quer ser, ou porque as pessoas querem ouvir você. É importante você ser lembrado que você exerce autoridade e que essa autoridade ela pode ser um perigo para você. Amã caiu na armadilha chamada autoridade estabelecida. Ele foi um homem de muita autoridade e ele se orgulhou demais disso. Ele deixou que subisse para a cabeça o fato de ele ter apenas o rei acima dele. A partir de sua autoridade, ele encheu o coração de orgulho e passou a ser um exemplo terrível de comportamento. Queridos, primeira armadilha que eu destaco é sobre a autoridade estabelecida. A segunda, para caminharmos para o final, é a incapacidade de honrar. Amã não teve capacidade de honrar pessoas. Além de ele não aproveitar bem a sua autoridade, ele caiu na armadilha da falta da honra. O orgulhoso, ele tem problema seríssimo em reconhecer e demonstrar honra ao outro. Eu vou dizer de novo.
O orgulhoso, ele tem problema seríssimo para reconhecer e para honrar o outro. Nós estamos prontos para ouvir isso? Vamos seguir. No capítulo 6 de Esther, nós encontramos uma narrativa que fala sobre o momento que o rei da Pérsia, o todo-poderoso rei, o Xerxes, com 2x, decidiu honrar o Mardoqueu. Vamos contextualizar. O texto diz que o rei decidiu honrar o Mardoqueu, o rival do Amã, porque o Mardoqueu, de alguma forma, salvou a vida do rei. O rei não sabia o que fazer para honrar esse homem. Em um momento de um determinado dia, o rei pediu ajuda e algumas ideias de alguns súditos para elaborar uma espécie de honra para Mardoqueu. E aí o texto diz que, nesse momento em que o rei estava conversando com alguns súditos, apareceu no pátio do palácio o Amã, o soldado orgulhoso, o general, o capitão, o que tinha mais alta patente. E por considerar muito Amã, a história diz, bíblica, que o rei então chamou o Amã, que era um homem de confiança, para ajudá-lo na estratégia de honra do Mardoqueu. Olha que afronta para o Amã. E a resposta do Amã foi muito interessante. Imagina só, o Amã chega diante do rei, e aí o rei diz: Amã, eu preciso de uma estratégia para honrar Mardoqueu. O contexto da situação que levou o rei a honrar Mardoqueu é que o Mardoqueu ele trabalhava no palácio, e em uma ocasião ele estava na porta do palácio quando ele viu dois súditos ali, dois portais, dois soldados na porta do palácio, tramando a morte do rei. E o Mardoqueu escuta, corre e fala para Esther, sua prima, que estava já no contexto real do palácio. E aí a prima Esther vai para o rei e fala: rei, tem um pessoal querendo matar você. Os dois lá que estavam na escala de tal dia. O texto diz que o rei puxa, faz a averiguação, constata que de fato havia homens tramando, aspirando a sua morte. E aí então o rei manda os dois soldados que queriam a cabeça dele para a morte. Os dois são mortos. E aí o rei fica muito grato e ele quer honrar o Mardoqueu, que viu os dois conversando. Vocês vão entender a ideia? O contexto, o assunto. E aí, nesse momento em que ele começa a planejar uma forma de honrar o Mardoqueu, então o Amã chega e o Amã é convocado para fazer parte da comissão de elaboração da honra a Mordecai. E quando o rei apresenta para Amã o projeto, antes de falar sobre qualquer ideia de honra, o Amã, ele responde, e está no versículo 6, da seguinte forma. Imagina só o rei perguntando: Amã, o que você acha? Como que a gente poderia honrar o Mardoqueu? Versículo 6 diz que o Amã diz o seguinte: a quem o rei deseja honrar mesmo, a não ser a mim? A resposta imediata do Amã foi: o senhor deseja honrar alguém, exceto a mim? Aqui tem uma lição fortíssima, poderosa, um princípio. O orgulhoso, ele sempre projeta a honra para si. Ele estava diante do rei. Ele nem quis se debruçar para avaliar o nome que o rei estava apresentando a ele. Mas numa conversa sobre um ato de honra a alguém, imediatamente ele olha para si e pergunta: quem o Senhor honraria senão a mim? O orgulhoso só gosta de falar sobre honra quando a honra trata
dele mesmo. Primeiro, o orgulhoso quer saber de quem se trata a honra. Depois ele pode falar sobre honra. Mas primeiro eu quero saber para quem que é. É para mim? Existe mais alguém além de mim que o Senhor desejaria honrar? Foi a pergunta que Amã fez para Xerxes. Deixa eu dizer uma coisa importante para mim e para você. Quando a gente se esbarra na incapacidade de honrar alguém, quando a gente se esbarra na incapacidade de honrar as pessoas que estão ao nosso lado, nós estamos silenciosamente afirmando que se não for sobre nós, a honra não deve ser destinada a ninguém. Isso é muito forte. Porque quando eu tenho incapacidade de honrar alguém, sutilmente eu estou dizendo que somente eu mereço honra. Vocês sabem quais são os dois tipos de orgulhosos que existem? Anota essa aí. Primeiro, é o orgulhoso que age de forma silenciosa e velada. O outro tipo é o orgulhoso que age de forma escancarada e barulhenta. Vou dar um exemplo. O orgulhoso que age de forma silenciosa, ele não fica falando que deseja ser honrado, mas ele é orgulhoso. Ele normalmente tem um discurso de autocomiseração. Ah, coitado de mim, eu faço o que eu posso, eu vou quando eu consigo. Mas no fundo, ele é um tremendo orgulhoso, porque ele não consegue abrir a boca para honrar ninguém, nem os que estão ao seu lado. Ele é um orgulhoso que age de forma silenciosa. Ele é quietinho, mas pelo fato dele nunca conseguir honrar ninguém, ele se caracteriza como orgulhoso silencioso. Aí tem o orgulhoso barulhento. Esse já é mais escancarado. Ele sempre está falando o que ele faz. De como ele é importante, de como ele é conhecedor, de como ele estudou, ele fez o curso. Ele sempre acha que ele está preparado. Ele sempre tem uma palavra boa para dar, na opinião dele. Ele sempre acha que ele sabe uma quantidade enorme de coisas, de informações. E ele sempre acha que ele está presente. Esse já é o orgulhoso barulhento. Mas independentemente da forma, todo orgulhoso se demonstra como aquele que tem muita dificuldade de honrar alguém. Ele pode até reconhecer o valor do outro, mas não a ponto dele expressar palavras de honra, comportamentos de honra. Com sinceridade, você é uma pessoa orgulhosa? Eu sou uma pessoa orgulhosa? Você honra as pessoas de uma forma expressa e visível? Estamos falando aqui de honra. Você consegue pontuar ações de honra dentro da sua casa nos últimos dias? Você consegue pontuar ações de honra às pessoas que trabalham com você? Você consegue encontrar manifestações de honra em sua vida junto às pessoas que congregam com você? Você tem o hábito, tem facilidade de honrar as pessoas com expressões claras, com mensagens, com presentes, com presença. A incapacidade de honrar é uma armadilha terrível na vida humana, para tomar o ser humano com as rédeas do orgulho e escravizá-lo, amordaçá-lo e conduzi-lo a um caminho de destruição. A incapacidade de honrar fará uma pessoa orgulhosa. Ela pode dizer o que ela quiser, ela pode se autodenominar do jeito que ela quiser, mas se não tem capacidade, se não se desenvolve
paulatinamente, gradualmente, de forma ascendente, se há um desenvolvimento na nossa vida, um aperfeiçoamento na capacidade de honrar ao outro, nós estamos enroscados na lama do orgulho. Amã não conseguiu honrar. O Amã deu um exemplo terrível. Diante de uma oportunidade de criar um ato de honra junto ao rei, ele não quis nem saber quem era. Ele disse: como o Senhor pensa em honrar alguém além de mim mesmo? Conclusão: quando uma pessoa cai nas armadilhas do orgulho, o seu final é muito triste. Gente, vamos ouvir essa palavra e guardar para o resto da nossa vida no coração? Porque é muito triste o caminho do orgulhoso. Se você, no trilho da sua existência, encontrar pessoas desfaceladas, empobrecidas, machucadas, estigmatizadas, sabe, pessoas cheias de traumas, de prisões, resistências, se você encontrar alguém infeliz, cabisbaixo, pode saber que essa pessoa, por um prazo de tempo, ela anda escravizada pelo próprio orgulho. Em algum momento ela se aproveitou de uma condição de autoridade e ela, ao longo da vida, não aprendeu a honrar as pessoas. A Bíblia diz no capítulo 7 de Esther que Amã preparou uma forca de mais de 20 metros no próprio pátio de sua casa para enforcar Mardoqueu. Versículo 9 fala isso, do capítulo 7 de Esther. Só que o texto diz que Mardoqueu foi um homem que salvou o rei, como eu disse. Se a gente ler o capítulo 2, nós vamos encontrar essa experiência que Mardoqueu estava junto ao serviço da porta do palácio e encontra os porteiros planejando a morte do rei. Ele vai até o rei e fala, por meio de Esther, diz: olha, eles querem matar o senhor. E aí o rei, então, passa a agradecer Mardoqueu. Quando o rei descobriu que o Amã, o seu soldado de alto escalão, estava querendo matar Mardoqueu, o rei ficou extremamente enfurecido. E o texto diz que com a própria forca que o Amã havia preparado no pátio de sua própria casa para matar o Mardoqueu, o texto diz que o rei pediu para os seus servos enforcar o Amã na própria forca que ele preparara para o Mardoqueu. Que final triste! Ele foi enforcado pela própria forca que ele preparou. Por quê? Porque ele foi vencido pelo orgulho. Em nome de Jesus, meus irmãos e irmãs, vamos fugir das armadilhas do orgulho. Aprenda a lidar com a autoridade que você tem. Seja, em nome de Jesus, responsável sobre a autoridade que está sobre os seus ombros. Seja o grau que for, no local que for, com quem for, tenha responsabilidade. Você não é melhor e não é mais forte do que ninguém. Você pode ter posições diferentes, mas no mundo espiritual, diante de Deus, você não é melhor do que ninguém. Então, por graça, em nome de Jesus, não seja orgulhoso. Não venha com discurso regular de que você sabe mais, de que você é mais forte, de que você deve ser seguido, de que você deve ser ouvido. Em nome de Jesus, limpe toda migalha de orgulho que possa estar no teu coração. Aprenda a lidar com a sua capacidade, com a sua autoridade. Não seja orgulhoso, porque se você não lidar bem com a sua autoridade, você vai cair nessa armadilha terrível. E em segundo lugar, aprenda a honrar as pessoas.
eu tenho um pressentimento que a gente é muito pobre nessa área. Que se fôssemos nos apresentar agora diante de Deus com as nossas ações, com as nossas falas de honra, nós nos apresentaríamos diante de Deus com pouquíssima coisa. Eu tenho a impressão que se fizermos uma avaliação criteriosa do que nós fizemos nos últimos dias que revelam honra a pessoas, eu tenho a impressão que nós teríamos pouquíssimas coisas para descrever. Aperfeiçoe sua capacidade de honrar as pessoas. Descubra como você pode honrar as pessoas. Discuta sobre isso. Faça um estudo. Como eu posso honrar essa pessoa? Quem são as pessoas que merecem honra na minha vida? Quem são aqueles que estão no meu entorno e que fazem tão bem para mim e que eu passo um dia, uma semana, um mês, um ano em silêncio diante delas? Talvez é alguém com quem você dorme junto. Como você pode honrar mais o seu cônjuge? Talvez é um pai que, mesmo limitado em sua estrutura física, financeira, faz tanto por você e você é tão parco, tão pobre, tão miserável nas demonstrações de honra a eles. Talvez alguém, algum amigo, talvez alguém da comunidade de fé, talvez alguém que mereceria uma demonstração de honra da sua parte, mas tem algumas fagulhas de orgulho no teu coração ainda. Tem alguns resquícios aí que impedem você de honrar, porque você ainda é um pouco orgulhoso. Em nome de Jesus, nós temos que aperfeiçoar nossa capacidade de honrar aqueles que estão ao nosso lado. Lembre-se sempre que o orgulho ele pode estar no teu coração silenciosamente. Talvez as pessoas nem percebem muito que você é orgulhoso, mas você sabe que você é. Porque você não consegue administrar sua autoridade, porque você não consegue, sobretudo, honrar as pessoas que estão ao seu lado. Em nome de Jesus, Igreja do Senhor, não vamos cair nessas armadilhas. O que Deus tem para nós, e eu quero que você creia nisso, será invalidado se você não controlar a sua autoridade e se você não aprender a honrar as pessoas. Deus não vai derramar abundantemente sobre a sua vida se você for um orgulhoso. Não somos perfeitos, temos os nossos problemas, mas a gente pode sempre reconhecer o outro e honrar o outro com o máximo da nossa força. E isso vai limpar do nosso coração toda expressão de orgulho. Porque quem reconhece que somos todos iguais, quem não se aproveita da sua autoridade e quem vive regularmente honrando o próximo, esse não conseguirá ficar preso no orgulho. Eu termino com Provérbios 16, 18. O orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Que Deus nos abençoe e que a gente possa fugir do orgulho. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, eu quero apresentar ao Senhor o nosso coração. Deus de amor, Tua palavra nos confronta nessa noite. Nós reconhecemos, Pai, que há momentos em que nós não conseguimos utilizar bem a autoridade que nós temos. Ó Deus, o Senhor tem colocado sobre a nossa vida responsabilidades nobres. E por isso a gente acaba exercendo autoridade. Autoridade de pai, autoridade de irmão, autoridade profissional, autoridade social, autoridade ministerial. Senhor, nós encontramos na nossa vida responsabilidades em nós que só podem ser exercidas pelo viés da autoridade. Senhor, não é que nós vamos perder a autoridade, mas eu quero pedir a Ti agora que nos ensine a lidar com a nossa autoridade. Senhor, nós não queremos
ser reconhecidos pelas pessoas que assistem à nossa vida como homens e mulheres orgulhosos, que se acham maiores, prepotentes, que exalam arrogância. Senhor, nós desejamos em nome de Jesus, sem perder a nossa identidade no Senhor, sem perder o nosso controle, nós desejamos exercer a autoridade que o Senhor nos dá, de uma forma em que Cristo seja visto, de uma forma em que a roupa da nossa existência seja a humildade. Como Jesus, o supremo servo, nós precisamos viver nesse mundo com humildade. E, ó Deus, a humildade de Cristo não cabe no mesmo lugar em que o orgulho está presente. Por isso, Pai, nós queremos que o Senhor nos ensine a gestarmos melhor a autoridade que o Senhor nos dá. E em segundo lugar, Senhor, eu quero orar por mim e por cada um que está nesse lugar agora, por cada um que está acompanhando essa mensagem de qualquer lugar que seja, pela internet. Nós pedimos agora a Ti, Senhor, nos ensine a virtude de honrarmos pessoas. Senhor, nos dê graça em nome de Jesus, para que a gente possa superar a nossa altivez, as nossas resistências internas, os nossos maus hábitos, as nossas dificuldades de comunicar, as nossas dificuldades de abraçar, as nossas dificuldades, Senhor, de fazer e de falar. Em nome de Jesus, comece a quebrar o nosso coração. Que sejamos uma igreja habilidosa na honra, que honremos abundantemente todos que passarem por nosso caminho. Nos ensine, Senhor, a honrarmos dentro da nossa casa, a presentearmos dentro da nossa casa, a fazermos frases de amor dentro da nossa casa, a falarmos, a abraçarmos. Ó Deus, nos ajude a honrarmos dentro de casa, com a nossa própria presença, Senhor. Senhor, no ambiente que nós vivemos profissionalmente, levante neste lugar homens e mulheres dispostos a viverem a virtude da honra. Senhor, não é sobre bajulação, Senhor, não é sobre um reconhecimento barato, mal intencionado, Senhor, mas é sobre a capacidade que o Senhor pode dar em nós, de honrarmos os nossos colegas de trabalho, de reconhecermos o valor de cada um, de elogiarmos, de proferirmos palavras que possam estimulá-los, que possam valorizá-los. Tire do nosso coração toda palavra depreciadora, em nome de Jesus, que possamos dar valor a quem está ao nosso lado. Senhor, tira do nosso coração o orgulho, o maligno orgulho. Em nossa comunidade de fé, Senhor, vai desbloqueando o nosso coração, destravando em nossa vida toda a dificuldade de honrar. Mas que a gente comece a falar uns para os outros, que a gente comece a aperfeiçoar na nossa vida uma entrega clara, poderosa, transformadora, de honra na direção do outro. Que possamos falar mais, que possamos abraçar mais, que possamos preparar jantares, almoços, lanches, cafés, em honra a irmãos e irmãs amados nossos. Que possamos ter o hábito, Senhor, de valorizar todos que estão labutando conosco a trajetória da fé, que estão ombreados com a gente, pessoas que estão o tempo todo dispostas a servir, a se entregar, a ir, a doar, a ofertar, a emprestar, a dar. Senhor, nos ensine a honrar aqueles que estão ao nosso lado, nos amando gratuitamente, se entregando a nós gratuitamente. É o nosso desejo, Pai. Pedimos ao Senhor, faça em nós aquilo que é necessário fazer, e que para a glória do Teu nome, eu profetizo sobre este lugar
não por minha força ou por meu poder, mas pela força e pelo poder da tua palavra, que nós seremos curados e que nós não vamos cair em nenhuma armadilha do orgulho. Nos ajude a vencer todas as nossas fraquezas e extirpa de nós tudo aquilo que reluz o orgulho. Para a glória do teu nome, Senhor, é o nosso desejo. E nós recebemos a tua palavra e saímos desse templo, saímos dessa transmissão um pouco mais forte, saímos maiores, saímos mais preparados para exercermos de forma melhor a nossa autoridade e honrarmos aqueles que estão ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.